Olá, boa tarde. Eu me chamo Ademilson, como já fui apresentado. Eu sou médico cardiologista e internista. Já trabalhei em unidade básica de saúde. Também trabalhei em pré-hospitalar, como SAMU, por 6 anos. Trabalho em emergência atualmente, tanto com clínica médica quanto cardiologia, e também com ali o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina. Então, ali nós temos um grupo de médicos de plantão 24 horas por dia, justamente para oferecer esse suporte para todos vocês e todos profissionais ou pessoas comuns, leigos, que necessitem do nosso atendimento. Então, gostaria de comentar que essa abordagem inicial nas intoxicações agudas por medicamentos, a gente vai ter um enfoque mais para o profissional que trabalha com atenção básica. Vocês vão ver que a minha palestra serve tanto para quem trabalha com emergência, por exemplo, quanto o pessoal do CIATOX, ou um médico que trabalha num pré-hospitalar, ou um profissional de saúde, enfermeiro, técnico, que também trabalha na atenção básica, porque diz respeito ao atendimento inicial, independentemente do grau de gravidade. Então, o mais importante, que são os objetivos dessa palestra, é que vocês tenham bem claro que existe um serviço, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina, que é um serviço especializado em atendimento em intoxicações e envenenamentos e que está disponível para prestar esse suporte para vocês. Então, em todo caso de intoxicação, seja por medicamento, agrotóxico, metal pesado, outros tipos de substâncias, seja também em caso de picadas por animais peçonhentos, nós estamos disponíveis para atender a vocês, as dúvidas, e também as pessoas que queiram ligar para a gente. Nós estamos lá para tirar dúvida, orientar primeiros socorros. Então, antes de tudo, quando tiver um caso de suspeita de intoxicação, ligar o 0800 643 5252, isso é o mais importante. Então, esse é o principal objetivo, entrar em contato, e o segundo também objetivo seria a gente trabalhar na prevenção de intoxicações, na unidade básica de saúde, com os profissionais que estão na porta de entrada do sistema, e também dar uma pincelada na identificação das principais síndromes. Então, como eu já falei, o CIATOX, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina, foi criado em 1984, portanto aí ele já tem 35 anos, vai fazer isso, 35 anos já, fez esse ano. Ele presta atendimento 24 horas por dia, faz parte da rede de urgência e emergência do SUS, isso pela portaria 1678, do Ministério da Saúde de 2015, e a portaria de consolidação do SUS 03 do Ministério da Saúde de 2017. Então, para gravar, o telefone 0800 643 5252, e também nós disponibilizamos um WhatsApp para recebimento de imagens, seja do remédio, ou de exames, ou de animais peçonhentos. Qualquer tipo de dúvida que a gente possa esclarecer, a gente recebe geralmente por WhatsApp ou por e-mail. Então, o nosso WhatsApp é DDD 48, é o 999 02 2683. E temos também um e-mail para quem tiver interesse em entrar em contato, pedir de repente uma monografia, um texto para se aprofundar em algum tipo de intoxicação ou abordagem de animal peçonhento, é o ciatox.saude.sc.gov.br. Então, já comentamos sobre isso, Aí nós temos uma imagem do CIATOX, é um serviço onde temos médicos de plantão, geralmente profissional farmacêutico, temos profissional enfermeira, profissional biólogo, estagiários,
da área de medicina, farmácia, biologia, para prestar esse atendimento para a comunidade de Santa Catarina, né? Então, a gente atende os profissionais de saúde e também a população geral que entra em contato conosco, né? Então, em relação às intoxicações, uma questão de estatística, representam de 5 a 10% dos atendimentos em pronto-socorro e 5% das admissões da UTI. Então vejo que esse é um número bem importante, porque em unidade de pronto atendimento nós temos ocorrências cardiológicas, nefrológicas, problemas de cefaleia, neurológicas, temos muitas áreas, né? Áreas de ginecologia, obstetrícia, pediatria. Então, se pensar de um universo desses 5 a 10% é um número bastante significativo. E muitas vezes é subdiagnosticado, porque passa uma intoxicação por outras síndromes, né? A pessoa pode interpretar como uma outra doença que não tenha relação com isso. E nós temos dificuldade em ter estudos que viabilizem evidências no tratamento das intoxicações, porque em medicina, geralmente a gente procura a melhor evidência, né? E geralmente as melhores vêm de estudo como ensaio clínico randomizado, vêm de grandes estudos de meta-análises. E intoxicação, por questão de ética, a gente não pode submeter uma pessoa a atingir uma dose tóxica de uma medicação, por exemplo. Por isso, nós nos baseamos em relato de casos, vamos juntando uma série de casos e com base na farmacodinâmica, farmacocinética da droga e relatos de casos, nós vamos formando nossas evidências. Aqui nós temos uma tabela mostrando o número de atendimentos em humanos por grupo de agentes, né? Isso só do ano de 2014 a 2018, em torno então de 5 anos, nós tivemos em torno de 18 mil atendimentos por intoxicação por medicamento, correspondendo a quase 28% desses atendimentos. Aqui nós vamos deixar essa palestra disponível para vocês, então eu não vou falar os detalhes de tudo aqui por questão de tempo, né? Aqui é um outro gráfico, né? Mais de imagem para a gente perceber a importância das intoxicações por medicamentos, né? Aqui nós temos quais são os principais medicamentos. Então, eu vou colocar aqui um caso clínico, hipotético, que é super comum. Por exemplo, um idoso que faz uso de lítio, pode ser um adulto jovem também, mas vamos supor que seja uma senhora de 50 anos, que é um adulto jovem, que faz uso de carbonato de lítio para tratamento de transtorno afetivo bipolar do humor. Então, um estabilizador do humor, de repente, essa paciente adquire uma gastroenterite aguda, começa a ter uma diarreia aquosa ali, uma duração de uns 3, 4 dias, isso vai desidratando, vai alterando a função renal, alterando o metabolismo do corpo, e ela continua tomando a mesma dose do seu carbonato de lítio. Essa pessoa pode procurar o profissional na unidade básica, referindo tremores, mal-estar, sonolência, uma bradipsiquia, né, um bradipsiquismo, fala arrastada, que são sinais sugestivos de intoxicação por lítio, por exemplo. Então, eu acabei de dar um exemplo de um caso que não é tentativa de suicídio, a pessoa não errou a medicação, ela continua tomando a mesma dose terapêutica, mas no caso do lítio aí, alterou o metabolismo do organismo e a pessoa acabou evoluindo com uma intoxicação. Nesse caso especial, o tratamento seria a hidratação, melhoria da função renal, suspender a medicação, é necessário coletar ali uma litemia para saber o nível e só voltar a introduzir o lítio quando atingir o nível sérico terapêutico. Então, o profissional de saúde da atenção básica tem que saber identificar muitas vezes casos semelhantes e encaminhar, no caso, pedir uma litemia ou encaminhar para uma emergência, por exemplo, para fazer o tratamento. Então, o que eu gostaria de deixar desses medicamentos, a gente vê aqui vários comuns, por exemplo, clonazepam é muito frequentemente prescrito em unidade de saúde, geralmente as intoxicações são leves a moderadas
mas idoso principalmente pode acabar tendo hipotensão, rebaixamento do nível de consciência, quedas, né? Agora, o paracetamol, essa é uma medicação muito prescrita. Então, pacientes com dores crônicas, por exemplo, recebem paracetamol, muitas vezes prescrição com muitos comprimidos, e eu gostaria de enfocar aqui, e inclusive sugerir, em a gente ter um cuidado na dispensação dos medicamentos. Por quê? Porque uma pessoa que tenha risco para tentativa de suicídio, por exemplo, que ingerir mais do que 10 paracetamol de 750 mg, por exemplo, já atinge dose tóxica, inclusive em muitos casos, se não tiver tratamento, pode ser fatal. Então, ou 15 comprimidos de 500 mg, né? Então, em adulto é 7,5 gramas a dose tóxica de paracetamol. Então, gostaria de que os profissionais, que todos nós tivéssemos muito cuidado na dispensação desses medicamentos, tanto no número de comprimidos que a pessoa tem acesso, e se for necessário, muitas vezes porque a prescrição é por um mês ou por semestre, que tenha uma pessoa responsável e de preferência que vá administrando essa medicação para ele periodicamente, que ele não tenha acesso a todos esses comprimidos. Eu digo especialmente em casos de pacientes depressivos, que já tenham antecedente de tentativa de suicídio. Então, isso é o mais importante. O foco da palestra são essas duas coisas, a importância do contato com o Ciatox e a importância agora da prevenção. Cuidado na dispensação de psicotrópicos, por exemplo, que a gente vê como é comum a intoxicação por amitriptilina, por exemplo, que se usa para dor crônica, para depressão. Ali é a terceira intoxicação mais comum, e até recentemente ela era a principal causa de óbito por intoxicação. Então ela é extremamente tóxica, geralmente mata por arritmia, então a gente tem que tomar bastante cuidado ao prescrever, e inclusive é interessante pedir um eletrocardiograma eventualmente para saber se não tem um QT longo ali. Várias dessas drogas psicotrópicas, conforme vão alargando o intervalo QT no eletrocardiograma, podem evoluir com arritmia. Então, uma dica também para o profissional, de repente pedir um eletrocardiograma nesses casos, né? Então, aí nós temos várias medicações, mas eu queria enfocar principalmente lítio, que é extremamente tóxico, tomar bastante cuidado, amitriptilina, bastante cuidado, evitar o excesso de prescrição, paracetamol, que é uma droga que todo mundo tem acesso, pode comprar o quanto quiser na farmácia também, mas mata muita gente. Recentemente nós tivemos 2 óbitos aqui em Florianópolis, né, intoxicação por paracetamol em pessoas jovens que procuraram o serviço de saúde mais tarde. Também houve um atraso ali na administração do antídoto. Então, para vocês verem que é uma coisa tão simples, mas que pode matar. Então, principalmente os psicotrópicos, né, cuidado com a carbamazepina também. E, enfim, eu acredito que durante a palestra a gente vai comentando, mas gostaria que vocês focassem em cuidar na dispensação desses medicamentos. Aqui nós temos o número de atendimentos em humanos, conforme faixa etária e sexo, né? Nós percebemos o rosinha é o feminino e o azul masculino. Então nós vemos que é mais comum em número de atendimentos intoxicação por mulher. Por quê? Porque geralmente nós temos mais tentativa de suicídio. O número das nossas ligações, a maioria é tentativa de suicídio. E as mulheres tentam suicídio por morte, por tentativas com medicamentos, são, digamos, menos violentos que os homens. Os homens, na média, tentam um pouco menos suicídio, só que são mais eficazes, porque tentam por mortes mais violentas. Métodos violentos como enforcamento, saltam de um prédio, por exemplo, de uma ponte, armas de fogo, tiro, né? Isso é menos comum, é um padrão menos comum nas mulheres. Então, é só para vocês terem uma ideia que o sexo feminino tem um risco maior, percentualmente, a se intoxicar por medicamentos. Então, a gente vê ali principalmente dos 15 aos 49 anos, essa faixa do adulto jovem ali, finalzinho da adolescência. Aqui nós temos os números de atendimentos conforme circunstâncias da exposição, né?
Ali só para reforçar que a maior parte dos casos, quase 64% ali, quase 65% por tentativa de suicídio e quase 19% são intoxicações acidentais. Dos acidentais, já deixando aqui importante a orientação de cuidar com crianças. Então nós temos muitos casos de intoxicação em crianças e alguns medicamentos como beta-bloqueador, como atenolol, carvedilol, propranolol, os bloqueadores do canal de cálcio, como o diltiazem, verapamil, amlodipina, a amitriptilina, por exemplo, e hipoglicemiantes orais, como glimeperida, glicazida, são medicações que um comprimido, 1 ou 2, podem matar crianças, por exemplo. Então, daí a importância de os pais deixarem bem longe das crianças, evitarem ao máximo esse acesso a alguns medicamentos, né? Aliás, a qualquer medicamento, e também tentar fazer com que haja medidas de proteção, por exemplo, com frascos que a criança não consegue abrir, justamente porque nós temos relatos também de óbitos, não é tão frequente porque geralmente as crianças são atendidas, mas em caso de intoxicação. Então aqui nós temos o número de atendimentos conforme a exposição e faixa etária. E no número total a gente teve de 2014 a 2018 em torno de 13 mil atendimentos por tentativa de suicídio. E agora vamos começar falando o que fazer e o que não fazer. Então, para ser uma palestra mais pragmática, essa nossa webconferência, gostaria de dizer o que não fazer primeiro, porque a gente vê muita coisa errada. Na faculdade, nós não temos, a maioria de nós, né, uma formação aprofundada sobre tratamento e intoxicações. Então, o que a gente vê muito frequentemente? Os médicos prescrevem flumazenil como antídoto para benzodiazepínico, e o flumazenil ele faz mais mal do que bem. Então, flumazenil só fazer em casos de intoxicação que se tem certeza que a intoxicação é apenas por benzodiazepínicos. Se você tiver dúvidas, se o paciente está inconsciente, o acompanhante não sabe dizer se ele ingeriu mais de um tipo de medicamento, não fazer flumazenil. É preferível intubar o paciente, se tiver um Glasgow menor ou igual a 8, a fazer o flumazenil. Tá certo? Então, o que não fazer também? Não fazer lavagem gástrica em casos de intoxicação com mais de 1 hora de ingesta. Então, se você não sabe, se o paciente foi encontrado desacordado, e com certeza já faz mais de 1 hora, então não faça. Principalmente se o paciente ainda não está entubado, porque nós temos vários casos de intubação depois por broncoaspiração, a pessoa faz a lavagem gástrica, quase não sai nada de comprimido e ainda o conteúdo vai para o pulmão e a pessoa às vezes pode ter uma complicação mais grave ainda do que a intoxicação, com pneumonia e outras complicações, né? Então, e não fazer também o carvão ativado quando passar de 1 hora do atendimento, exceto em casos raros, assim, de grandes intoxicações, como a amitriptilina, com até 2 horas você pode fazer, mas na maioria das intoxicações, lavagem gástrica e carvão ativado até 1 hora só, tá bom? Então, começar pelo que não fazer. Então, outra coisa, todo médico tem que prestar o atendimento, mesmo numa unidade de saúde básica, você tem o dever, né, pela questão do SUS, toda a legislação, de prestar aquele primeiro atendimento. Então, o que se deve fazer? Isso é o suporte básico de vida, né? Então, avaliar em relação a vias aéreas, respiração, circulação, ABCD, né? Airway, respiração, B de breath, C de circulation, D de disability, V é o estado neurológico. Então, isso serve para qualquer atendimento de emergências simples ou complexas, né? Então, você vai avaliar a história de exposição, ver o nível de consciência, se a pessoa está rebaixada, por exemplo, é possível que tenha ingerido algum medicamento de efeito psicotrópico, né? A alteração de ritmo e frequência cardíacas também. Uma pessoa normal, um adulto médio, assim, ele tem uma frequência cardíaca que varia de 50 a 100.
Maior que 100, taquicardia, menor do que 50, bradicardia. Uma pessoa que chega com uma história de sonolência, uma frequência muito baixa, por exemplo, de 30, que usa digoxina, por exemplo, esse é um caso de possível intoxicação por digoxina. Outra pessoa que chega com a frequência de 180, 200, é usuário de cocaína, por exemplo, drogas de abuso, ou que ingere outras medicações que têm efeito cardiotóxico. Então você tem que ficar de olho, olha, pô, tem uma alteração do ritmo, da frequência cardíaca, sempre interrogar o uso de medicações ou drogas de abuso, né? Então, nós vamos falar dos sinais e sintomas de síndrome tóxica. Por exemplo, paciente com midríase ou miose, isso não é uma coisa comum. Nós temos que sempre estar prestando atenção nesses sinais que são atípicos, né? Odores, alterações respiratórias, psiquiátricas, laboratoriais também podem sugerir suspeita. Então, em relação à abordagem inicial, então a gente já viu o que não faço e o que eu faço. Suporte básico de vida, se estiver rebaixado, Glasgow menor ou igual a 8, entubar. Está na rede básica de saúde, né? Está na atenção básica. O paciente chegou rebaixado, você não tem tubo, pelo menos protege vias aéreas, deixa o paciente ali em decúbito lateral, por exemplo, para evitar uma broncoaspiração, se estiver com náusea, vômito. Já você pode pegar um acesso venoso periférico, infundir volume, principalmente se estiver hipotenso, pode avaliar oximetria, se tiver saturação menor ou igual a 90, colocar um catéter nasal de oxigênio, avaliar a glicemia também, se tiver um HGT baixo, por exemplo, hipoglicemia, pode ser feita glicose. Então eu vou falar assim em resumo o que a gente tem que fazer, que são condutas básicas que se faz em qualquer atendimento primário, né? Aqui isso vai ficar para vocês, tá bom? Eu vou passando aqui. Então, sinais vitais. O paciente está com hipertermia ou hipotermia, tratamento é suportivo. A paciente com convulsão, por exemplo, é outra coisa que intoxicações se deve evitar ao máximo fazer anticonvulsivantes clássicos, como fenobarbital, para convulsão. Se deve tentar manter benzodiazepínicos em casos de convulsão, a não ser que seja um mal convulsivo muito grande, assim, um mal convulsivo mesmo, demorado, que não esteja melhorando com os benzodiazepínicos, como o midazolam, diazepam, para você fazer um anticonvulsivante. Porque o anticonvulsivante, mesmo na convulsão, pode precipitar arritmia e paradas cardíacas, né? Então, você deve colher a história, o exame físico, afasta outras causas estruturais, metabólicas, infecciosas. Por exemplo, o paciente teve um TCE, pode ser que o traumatismo crânioencefálico seja decorrente de uma intoxicação, mas também pode ser que seja só o TCE, ele só usou uma droga comum, vamos supor, alguém que usa benzodiazepínico, vai mostrar lá no exame de urina que ele usou, mas TCE que é a causa principal do rebaixamento do nível de consciência. Então, para isso nós temos a triagem de drogas de abuso. Para quem tiver interesse, em caso de suspeita, vocês podem mandar, aqui nós temos o site do Ciatox, você vai lá em ciatox.sc.gov.br, na área serviços, análises toxicológicas, tem um formulário que pode ser preenchido com alguns detalhes para ser enviado isso daí para a gente, né, que a dosagem é gratuita, né, pelo SUS, tá certo? Então, voltando aqui. Então, o tratamento também, descontaminação. Então, o que fazer? Paciente, por exemplo, que se expôs a soda cáustica, a um ácido sulfúrico, um agente químico que atingiu rosto, mucosa, sempre lavar muito, lavar abundantemente. Se pegou grande parte do corpo, pode tomar um banho, dar um banho no paciente. Se atingiu o olho, lavagem com soro fisiológico por uns 15 minutos. Então, fazer essa descontaminação cutânea, ocular, gastrointestinal. A gente já falou do carvão ativado que diminui a absorção adicional, né? E a lavagem gástrica em casos selecionados.
Diálise, isso já é um tratamento mais hospitalar, nos casos de intoxicação severa por lítio, ácido valproico, por exemplo, e um antídoto específico também, por exemplo, nós vamos falar daqui a pouco de alguns casos, mas já vou dar uma pincelada, por exemplo, para paracetamol e N-acetilcisteína, para um cumarínico, por exemplo, o varfarina seria a vitamina K. Então, após estabilização e recuperação, se o paciente tem tentativa de autoextermínio ou dependência química, o ideal é ser encaminhado para avaliação psiquiátrica e psicológica. Então, e também ver a questão do serviço social da unidade de saúde ou do hospital, porque muitas vezes o paciente precisa de um suporte que nem sempre a família ou os parentes dão, né? Então, pessoal, essa parte que eu falei, eu tentei dar uma pincelada, um resumo, e tudo isso que eu falei é o principal. Agora nós vamos passar para alguns outros detalhes, como por exemplo, os exames realizados pelo Toxem. Isso aqui vai ficar para vocês, mas a gente consegue identificar, por exemplo, contato ou ingestão de antidepressivo tricíclico. Vamos supor um caso de uma jovem que não faz uso de medicação, mas que tenha tentado suicídio. Ninguém sabe o que ela ingeriu, mas existe uma suspeita que pode ser tricíclico, que ela tenha adquirido com a avó, por exemplo. Então, uma triagem de droga de abuso pode identificar antidepressivo tricíclico na urina, por exemplo. Então, aqui nós temos várias medicações, né, e drogas de abuso que são quantificadas, né, ali no nosso hospital universitário. Aqui, aquilo era qualitativo, identificado sim ou não. Aqui, esses exames são quantitativos. Então, o valor do nível sérico de fenobarbital, digoxina, carbamazepina, teofilina, fenitoína, ácido valproico, lítio e a colinesterase. Então, esses a gente consegue saber o nível sérico e mais vários outros. Não é necessário saber nível sérico porque não é uma droga de uso contínuo, né? Então, aqui nós vimos que não induzir vômito. Outra coisa que às vezes tem um mito aí na população em geral: vou vomitar porque isso vai melhorar. Então, errei a medicação, vou vomitar. Então, muitas vezes esse vômito pode piorar a situação dela. Então, não induzir vômito. Em alguns casos, lavagem gástrica, essa irrigação intestinal total, nós praticamente fazemos muito pouco aqui no Brasil. Aqui em Santa Catarina a gente não costuma fazer. Não é muito fácil conseguir polietileno glicol. E o carvão ativado a gente usa bastante. Então, aqui, lavagem gástrica geralmente se faz. São casos que vocês vão fazer menos na unidade de saúde. Eu só vou citar para vocês saberem que existe, com 250 ml de soro fisiológico para adultos, ou 10 ml por quilo em crianças, né? Até 1 hora da ingestão. Aqui a gente vê algumas contraindicações, como por exemplo, hemorragia digestiva, varizes, ingestão de materiais sólidos com pontas, ingestão de álcalis ou ácidos fortes, efeitos indesejáveis como pode ter um traumatismo de vias aéreas, uma pneumonia aspirativa, intubação inadvertida, como esse caso aqui de um paciente que precisou ser intubado porque o profissional quis fazer uma lavagem gástrica, ele estava com rebaixamento do nível de consciência e acabou evoluindo para uma iatrogenia. E o carvão ativado, também só citando para vocês, que a gente faz geralmente 50 gramas de carvão ativado, você dilui por 1 minuto o pozinho, em 400 ml de líquido, de água. Você pode misturar com suco de laranja, com manitol para reduzir a constipação, e pode repetir em doses menores, principalmente em alguns casos de intoxicação, como alguns medicamentos que têm efeito de passagem, de segunda passagem hepática. Você pode reduzir a absorção, né? Então aqui nós temos algumas contraindicações, que são semelhantes à da lavagem gástrica, pacientes com risco de aspiração e vias aéreas desprotegidas, mas
um detalhe, obstrução intestinal. Então, assim como a lavagem gástrica elimina o que está no trato gastrointestinal superior, e o carvão ativado elimina o que está no trato gastrointestinal inferior, né, que vai sair pelas fezes, se o paciente está com obstrução, ele não vai eliminar, ele só vai piorar a obstrução. Então, avaliar pacientes que estão com ilha dinâmico, não tem ruído hidroaéreo audível, não fazer carvão ativado. Então, efeitos indesejados são diarreia, constipação, aspiração brônquica em alguns casos, que a gente deve evitar ao máximo, né? Então, substâncias que não são absorvidas pelo carvão ativado são ferro, os cáusticos, o lítio, os derivados de petróleo, vários metais pesados, etanol, o metanol e a acetona. Como eu disse, irrigação intestinal se faz com polietileno glicol e a gente praticamente não faz aqui no Brasil. É mais comum nos Estados Unidos e a gente tem pouca, embora tenhamos utilidade, tem pouco uso no nosso meio. Então, em relação à alcalinização da urina, como se faz? Se faz através de bicarbonato de sódio, que pode ser feito sérico mesmo, em caso de intoxicação por barbitúrico, salicilato, cloropropamida, fluoreto e metotrexato. Então, vocês veem, são vários detalhes que a gente está passando, a gente está dando uma pincelada para vocês. Eu vou agora falar de antídotos. Sei que é bastante conteúdo, né? Então, o mais importante é a gente saber, olha, existem algumas intoxicações que têm antídoto. Se eu não lembro, ligo para o Ciatox, ali o 0800 643 5252, vou discutir, nós vamos passar para vocês. Então, por exemplo, paracetamol é uma medicação que pode matar, mas que existe um antídoto que ele é virtualmente 100% eficaz, se usado logo nas primeiras horas, que é a N-acetilcisteína. Então, caso de intoxicação por paracetamol, N-acetilcisteína. E outro antídoto que também pode salvar vidas é a atropina. Então, em caso de intoxicação por os inseticidas, também os agrotóxicos, né, organofosforados e carbamatos, que é muito utilizado no meio rural. Então, muitas vezes chega alguém com dispneia, taquipneia, hipersalivação, aquela broncorreia, a ausculta tem estertor bolhoso, então, e um trabalhador do campo que trabalha com agrotóxico, você deve suspeitar de intoxicação por organofosforado. Se tiver disponível, pode ser feita a atropina, 2 mg a cada 3 a 10 minutos, então de 5 a 5 minutos em média, até o paciente secar, até secar ali aquela hipersalivação e melhorar. E pode salvar vidas. Se não fizer isso, é bem possível que o paciente até morra por insuficiência respiratória. Então, vários casos aqui, mas lembrando, por exemplo, dos cumarínicos, que é bem comum o paciente usar varfarina e acompanhar na unidade de saúde, muitas vezes por uma disfunção renal, por usar outro remédio como um anti-inflamatório, nimesulide, diclofenaco, o paciente pode aumentar ou diminuir o efeito da varfarina. No caso de aumentar, pode fazer uma intoxicação pelo cumarínico e o tratamento seria fazer a vitamina K. Então, nós temos vários exemplos aqui, vou deixar depois para vocês verem. Aqui a gente já falou, o prognóstico vai depender muito de qual substância, se foi associada, se interage com outras, qual que é a via. Geralmente, vias diretas como EV são piores, né? Tem um efeito mais imediato. Se tem comorbidades ou não. Idosos têm um prognóstico pior, né? Pacientes que são já debilitados por doenças têm prognósticos piores. Vai depender da abordagem inicial do paciente. Então, a conduta de vocês pode salvar vidas, da experiência da equipe, disponibilidade de antídotos, o tempo entre exposição e atendimento e disponibilidade de suporte adequado. Aqui nós temos algumas síndromes, a gente já está caminhando para o final da palestra, então eu só gostaria de saber, na verdade que vocês soubessem, que existem alguns sinais que não são comuns nos pacientes. Então, se você percebe que alguma coisa está errada com o paciente, então você deve pensar,
tem alguma coisa estranha. Então pode se encaixar numa dessas síndromes. Nós temos várias síndromes, como a sedativa hipnótica, que vem com sonolência, coma, pode evoluir com depressão respiratória, miose, hipotensão, bradicardia, hipotermia. Então, paciente usuário de morfina, cronicamente, por exemplo, uma dor crônica, um câncer, então pode se intoxicar e evoluir com tais sintomas. Uma sonolência, você vê pupilas mióticas, síndrome sedativa hipnótica por benzodiazepínico pode acontecer também. Isso é comum às vezes com idosos que fazem muitas vezes aquele efeito de, na verdade, de uma absorção, né, mais errática, muitas vezes fica depósito de medicamento, né, porque tem mais tecido adiposo, então a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, o antídoto específico para benzodiazepínico é flumazenil e para opioide é naloxone. Para barbitúrico seria a alcalinização urinária. Aqui no Brasil é menos comum, mas está se tornando mais comum intoxicação por opioide, né? Então, nos Estados Unidos é tão comum que as unidades de atendimento pré-hospitalar costumam, em caso de parada cardíaca, já fazer naloxone, porque tem muita parada cardíaca, muito óbito por vício, intoxicação por opioide. Então, síndrome colinérgica, você vai ter vômito, salivação, miose, omidríase, brade ou taquicardia, porque vai depender do receptor, que atingir convulsão, confusão mental. O especial que a gente já falou ali dos agrotóxicos é a hipersecreção brônquica, a hipersalivação, e o tratamento vai ser com atropina, como a gente já tinha falado, né? Você pode pedir vários exames laboratoriais, eletrocardiograma e raio-x. Olha um exemplo aqui, um chumbinho, que é clandestino, é proibida a venda desse chumbinho, como é chamado, né, que é um tipo de inseticida que se vendia antigamente, porque ele é extremamente tóxico para o humano também. Hoje em dia, os mata-ratos geralmente são cumarínicos, que daí são menos tóxicos para seres humanos, que são aqueles mais rosinha ou verdinho, né? Esse aqui está proibido. Então a síndrome anticolinérgica tem o oposto da colinérgica, né? Vai ter mucosas secas, rubor facial, hipertermia, delírios, pode evoluir com convulsão, coma, midríase também, arritmias. O que pode fazer? A própria atropina pode fazer, uma amitriptilina, um tricíclico, né? Pode prolongar o QT, evoluir com arritmias cardíacas. O tratamento é suportivo, né? Síndrome serotoninérgica, como por exemplo alguém que esteja usando sertralina, uma fluoxetina e ingerir uma grande quantidade, pode evoluir com agitação, confusão, hipertermia, taquicardia, diaforese. Então o paciente que está suando, taquicárdico, agitado, tremor, mioclonias, pode ser uma síndrome serotoninérgica, né? Tratamento sempre suportivo, né? E também a ciproheptadina pode ser útil como um antídoto, né? A síndrome adrenérgica é algo parecido, que também vai fazer taquicardia, hipertensão, hipertermia, diaforese. Além disso, ilusão, paranoia, né? Além de convulsão, coma, morte. O que pode fazer? Anfetaminas, é comum isso acontecer em quem abusa de, às vezes, até uma sibutramina, pessoa que está tentando emagrecer. A cocaína pode fazer isso, né? E o complicado da cocaína, então lembrar um detalhe, nunca usar beta-bloqueador, porque a cocaína, nós temos muitos casos de óbito por infarto, uma dissecção aórtica, um AVC, né? Pode evoluir com insuficiência renal. A gente tem vários casos de pessoas jovens que evoluíram muito mal, alguns até precisando permanecer em hemodiálise, vários infartando, né? Outros morrendo também por um AVC hemorrágico, enfim. Então, concluindo, o mais importante dessa apresentação que eu gostaria de conversar com vocês é a importância do contato com o Ciatox em qualquer situação de suspeita de intoxicação, seja acidental ou por tentativa de suicídio. O atendimento inicial, que geralmente é suportivo, como a gente identificar, tem alguma coisa estranha, tem alguma história de exposição, tentativa de suicídio prévia.
Isso é muito importante a gente saber identificar e saber que existem alguns antídotos, dependendo da síndrome, do medicamento, e sempre encaminhar para um serviço de referência. Então, eu fico aqui à disposição, o que eu puder ser útil, vamos conversar sobre as dúvidas de vocês. Muito obrigado. Guanambi pergunta com relação aos casos que envolvem crianças, né? Como proceder na atenção básica? E se os sintomas, ou se tem alguma especificidade, né? A questão da faixa etária, aí, quando a criança não consegue expressar ou falar, né? Sim. O que usou, o que tomou, sei que. E também para as maiores, né? A faixa etária aí toda das crianças. Que Sim. você teria para nós? Em relação à criança, é sempre uma dificuldade a identificação de uma síndrome, por exemplo. Como a gente viu ali, criança pode também apresentar miose, midríase, né, dependendo de um tipo de medicação ou droga de abuso, que a gente já teve caso de droga de abuso para criança, que a mãe usa, ou a mãe ou o pai usa, e a criança ingeriu cocaína, por exemplo, evoluiu muito mal. Então esse é um caso que a criança teve taquicardia, midríase, hipertensão, teve rabdomiólise, então foi um caso bem grave, né? Então, como identificar? Sinais de síndromes, como a gente viu, ver pupilas, tem miose midríase, avaliar frequência cardíaca, se a frequência está muito elevada, né? Aí dependendo da criança, quando é recém-nascida, tem uma frequência de 150, para ela é normal, para um adulto isso é muito taquicardia, então tem que ver conforme a faixa etária, o nível ali de frequência cardíaca. Criança, geralmente o Glasgow é identificado de forma diferente, então teria que ver se ela está ativa, se está se alimentando, se por exemplo aquele horário a criança deveria estar acordada e está muito sonolenta, não responde, demora para acordar ou nem acorda, são sinais de alteração do nível de consciência para a criança, mesmo em bebês. Então, você tem algumas dicas assim de uma instabilidade, um rebaixamento do nível de consciência, para tentar identificar. Como a gente não vai saber qual medicação que ingeriu, então você faz o tratamento de suporte. Se estiver com oxigênio baixo, oferecer um catéter nasal de oxigênio. Se a criança está desidratada, oferecer uma infusão de volume, né, soro fisiológico. Se estiver muito rebaixada, entubar a criança até para proteger vias aéreas. Então o tratamento é suportivo. E aí, na dúvida, pode enviar para a gente urina daquela criança para a gente fazer a triagem de drogas de abuso. Que nas drogas de abuso a gente também tem junto vários tipos de medicamentos, como está ali na palestra, como a amitriptilina, por exemplo, os benzodiazepínicos, e de repente a gente consegue identificar o que ela usou. Então, eu acredito que seria mais por essa linha. Você faz o tratamento de suporte e, se está na dúvida, pode enviar uma amostra de urina para a gente fazer o toxicológico. Eu quero agradecer a oportunidade da Telesaúde de vir falar desse tema, que é o nosso dia a dia ali no Ciatox, e eu sei que é muito importante para a população em geral e para os profissionais de todos os níveis da atenção. E fico à disposição, ali também tem meu e-mail, a gente deixou ali também o telefone do Ciatox, vocês conseguem me encontrar lá vários dias na semana, né? Então, obrigado e estamos à disposição.